Seja bem-vindo ao Iceberg do Habbo Hotel, o jogo que... Essa é a superfície, um lugar... Águas rasas. Essa é a superfície, um lugar em que a maioria da comunidade conhece suas curiosidades e seus easter eggs, porém com fatos relevantes. Roleplays. No nosso querido Habbo Hotel, o roleplay, ou até mesmo o RP, era basicamente uma peça central da experiência social desse hotel, criando como se fosse uma segunda vida dentro do jogo. Os jogadores inventavam aí empregos, festas, casamentos, hospitais, delegacias e até situações bem estranhas e bizarras. Cada participante tinha papéis definidos e seguiam certas regras do grupo daquele quarto, criavam rotinas e hierarquias dentro de cada comunidade. E um fato muito engraçado é que esses roleplays foram criados organicamente pelos usuários, e a Sulak, vendo esse tipo de atitude, começou a lançar roupas e itens para reforçar o comportamento desses roleplays no hotel. Primeira expansão. O Hotel UK foi o primeiro hotel internacional da franquia Habbo Hotel. Ele foi lançado oficialmente em fevereiro de 2001, faz um tempinho já, né? E ele marcou basicamente a transição do Mobiles Disco, que era o protótipo finlandês criado nos anos 2000, para o que se tornaria o formato global do Habbo Hotel. Então a Sulak escolheu o Reino Unido como o primeiro mercado internacional. Isso por ser um grande centro cultural e ter bastante influência com o resto da Europa. Tracks Machine. A Tracks Machine permitia que o jogador criasse músicas personalizadas usando certos cartuchos, e dentro do seu próprio quarto você poderia usar blocos de som, que eram os tracks, como baterias, baixos, melodias e até efeitos. Então você podia basicamente montar uma música do zero, trocando o estilo, o ritmo e fazendo sua própria versão. Infelizmente a Tracks Machine foi removida oficialmente em 2010, principalmente por certos problemas de compatibilidade com os navegadores mais modernos e também com as atualizações do Flash. Também houve as questões de lags e bugs, né, quando muitos players estavam ativos dentro de um quarto. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição de um simulador de criação de músicas na Tracks Machine, então se divirta aí. Mão Gigante. A Mão Gigante, Big Hand ou Mão de Deus foi um sistema de armazenamento de itens, que foi o predecessor do atual inventário do jogo. E essa ferramenta carregava toda a mobília do usuário, só que ela exibia apenas 9 itens de cada vez, o que tornava muito difícil a busca por certos itens, né, coisas mais específicas. Então ela foi removida em meados de 2009. Então acabamos nos despedindo do Habbo Flash Shockwave. Mas tempos depois foram lançados vários mobs trazendo aí várias referências a esse sistema ultrapassado, o que, embora já seja muito datado, tinha uma identidade muito única no Habbo Hotel. Palavra Habbo. Essa aqui vai explodir sua cabeça, mas o termo Habbo não significa nada em nenhuma língua conhecida. Então para você que corrigia seu amigo, não existe nenhum termo certo para ser dito. Muitos jogadores falavam Habbo, Habu, Heibo, mas a verdade é que todos estavam certos e ao mesmo tempo não, porque cada um falava do jeito que queria e você interpretava do jeito que você queria. E a escolha do nome pela empresa foi por conta da fácil assimilação de um nome simples em qualquer região do mundo, trazendo uma fonética marcante e bem exclusiva. TVs com anúncios. As TVs com anúncios eram mobs interativos que exibiam certas propagandas reais de marcas e filmes dentro dos quartos dos usuários. Infelizmente elas acabaram sendo desativadas por conta do fim dos contratos de publicidade e até mesmo restrições legais sobre anúncios para menores de idade em alguns países do mundo. E isso acabou tornando o recurso tecnicamente obsoleto. Infelizmente deixaram as TVs apenas para decoração, mas sem nenhuma animação real, então fica essa tela preta estranha. A caixa PH. Antes dos famosos mobs carregando como esse aqui, existiam certas caixas cinzas com a letra PH no lugar de mobílias que não carregavam corretamente ao entrar nos quartos pela primeira vez. E o PH significa Placeholder, que significava espaço reservado. E recentemente o Habbo Origins também lançou uma caixa chamada Caixa PH, como um raro dentro do jogo. Emblemas. Existem mais de 12 mil emblemas dentro do Habbo Hotel e funciona como conquistas por tarefas simples, como ficar online, jogar, comprar mobs ou até mesmo por eventos, e muitos jogadores se dedicam demais para tentar completar as coleções. Mas existem certos emblemas que nunca mais serão lançados, pois eram de campanhas apenas de certas épocas, certos momentos do Habbo Hotel, o que traz muito valor para o mercado negro de venda de contas. Easter egg da homepage. Ao clicar 2 vezes na cabeça de um avatar da homepage,
homepage do antigo perfil do Rabotel, tudo que havia ali dentro, todos os adesivos e anotações começavam a voar por alguns segundos, mudando de lugar e depois voltando para o seu lugar original, o que não tinha uma utilidade prática, mas era muito divertido de ver acontecer e até mesmo de descobrir isso. Hotéis retrô. Com a dificuldade de obter créditos no jogo original, surgiram os famosos hotéis retrô, que eram versões alternativas onde tudo era basicamente gratuito e ilimitado. Créditos infinitos e mobs à vontade, um verdadeiro paraíso para quem era criança e não podia gastar dinheiro, não podia pegar o cartão de crédito da mãe, nem mandar um SMS aí para conseguir as moedinhas. Eu mesmo já joguei vários e apesar de ser moralmente duvidoso, era muito divertido. Lugares secretos. Esse easter egg é muito simples, mas basicamente existe uma sala escondida atrás da cortina do teatro, que funcionava como uma espécie de bastidor da sala principal. Outro lugar escondido fica na cafeteria, na porta à esquerda do balcão. É uma curiosidade nada demais, sem interação, mas é um fato bem divertido de se conhecer. Fansites. O Rabid foi o maior fansite brasileiro do Rabotel, criado lá em 2006 por 3 amigos logo após o lançamento do jogo aqui no Brasil mesmo. E durante cerca de 12 anos ele se consolidou como uma referência da comunidade. Inclusive a youtuber Malena0202 era uma hóspede do hotel e foi locutora da Rabid por um tempo. E além da Rabid existem outros fansites bem marcantes na história. Nomes como Beats Rabo, Rabo Night, Pro Rabo e The Rabo foram sites muito divertidos e reconhecidos como oficiais pela Sulak, o que mantinha um contato com a equipe oficial do Rabo. Então eles organizavam eventos, ofereciam notícias, rádios, fórum, guias e até mesmo promoções exclusivas. Minigames. O Battle Banzai e o Freeze são jogos criados pelos players, usando mobs especiais vendidos no catálogo. E isso permitia criar arenas personalizadas para o layout de cada quarto do hotel. O que muitos não sabem é que esses dois jogos foram reformulações do jogo Battle Ball e do jogo Snowstorm, que foram jogos mais antigos oficiais no hotel. Claro que eles apenas pegaram a ideia, mas reformularam muita coisa, tornando os jogos completamente diferentes um do outro. E existiram outros minigames oficiais no hotel, como o clássico Lido Diving, Fast Food e até mesmo o Rabo Speedway. E esses jogos promoviam interação, competição, criatividade e tinham um certo matchmaking entre players. 50 mil usuários online. Dezembro de 2010 foi um marco para a história. O Rabo PTBR atingiu o pico de 50 mil usuários online simultaneamente, uma marca oficial enfatizada aí pela comunidade da época. E esse foi considerado o auge do Rabo no Brasil, com um tráfego muito intenso e um grande engajamento de jogadores. E na época, esse marco foi recompensado com um emblema exclusivo, o que não pode mais ser adquirido hoje em dia, fazendo referência a esse marco de 50 mil players online. Sistemas de reciclagem. A Sulak removeu oficialmente o sistema de reciclagem de mobs, conhecido como Ecotron, em meados de 2012, após 5 anos de operação desde seu lançamento em março de 2007. O Ecotron era um sistema que permitia que os jogadores reciclassem mobs indesejados, arrastando aí 5 mobs de uma vez pro console, e eles recebiam uma caixa Ecotron, que poderia conter certos mobs exclusivos gerados aleatoriamente. E isso variava entre mobs muito comuns, como cacto, lâmpada e até banquetas, até mobs raros. A Sulak substituiu a ferramenta tempos depois pela Furnimatic, em 2012, que era uma versão mais modernizada com uma temática espacial, apontando problemas técnicos e a necessidade da renovação do sistema antigo de reciclagem. Mas esse recurso não foi diferente e teve diversos outros problemas dentro do hotel. Só que a Sulak decidiu remover e colocar ele algumas vezes, até sair por definitivo em 2016. Mas recentemente a empresa anunciou que está trabalhando em uma nova forma de reintroduzir essa função de reciclagem. Jogadores famosos. Muitos famosos da internet já admitiram que jogaram Rabotel em alguma época da sua vida, como o Venom Extreme, Authentic Gamer, Malena0202, a Tatizaki, MC Mirella, Morimura, Eric Mafra, Ruister, Bianca Estiavon, a dubladora N Gabriele, o detetive youtuber Crusher Fox, entre outras pessoas. E isso mostra a força que o jogo teve aqui no Brasil. Além disso, o Rabotel no seu auge já convidou muitos famosos para participar oficialmente de eventos na comunidade. Famosos da época como a Marina Elali, o Fresno, o Falcão, Emicida, a banda Restart, banda UO
NX0, Manu Gavassi, Angra, Cine e até o Rory. E não dá pra esquecer que artistas internacionais também visitaram o hotel brasileiro, como a Dulce Maria do RBD e a Selena Gomez. Staffs e moderadores. A maioria das pessoas tem um carinho muito grande por alguns staffs da época, principalmente a época de ouro do Rabotel, como o Disco Lee, Quatro Queijos, Flecha, Miss Furby, entre outros. Mas o que muitos não sabem é que existem várias outras pessoas da equipe da Solac que fizeram parte da história do hotel e você provavelmente nunca escutou falar dos seus nomes. Existiu a Morgana, a Dona Capivara, Lady Pimenta, Atari 79, Patti Nestlé, Acapulca, entre várias outras pessoas que eu vou estar deixando aqui na tela. E também existiram moderadores, e alguns ainda estão presentes no Rabotel. Não são pessoas tão conhecidas, mas são pessoas muito legais e fazem um ótimo trabalho, como a Mod N, Mod Guto, Mod Jin, Mod Moon, entre outros vários moderadores que existiram. Guardião e ajudante. O programa Rabo Guardião, também conhecido como programa de ajudantes, era basicamente um sistema de voluntariado no qual jogadores mais experientes do Rabotel ajudavam outros jogadores novatos e iniciantes, respondendo algumas dúvidas e auxiliando na moderação leve do hotel. E eu até gostava desse programa, inclusive eu participei por muito tempo. Mas com o tempo o programa foi removido devido a certos abusos de poder, favoritismo e até mesmo dificuldades de fiscalização e riscos à segurança dos usuários, já que alguns se aproveitaram aí do cargo para enganar pessoas e até mesmo manipular outros jogadores. Além disso, mudanças no foco da empresa e até mesmo alguns escândalos relacionados à segurança acabaram contribuindo para a extinção desse recurso. E isso acabou sendo substituído por sistemas mais controlados, com embaixadores e bots automatizados no hotel, que embora muitas pessoas não gostem muito, são mais difíceis de serem manipulados. Comandos comuns. Nem todo mundo sabia disso, mas a partir de 2008 foram adicionados alguns comandos que podiam ser acionados escrevendo 2 pontos no chat em seguida aí do nome do comando. Por exemplo, tinha o pick-all, o 2 pontos dance, 2 pontos sit, 2 pontos stand, e com a evolução do hotel foram adicionados muitos outros comandos, inclusive o mutebots e o mutpet. Também existiam aí certos comandos memes, como o 2 pontos shake, que fazia tremer a sua tela ou a tela de quem você mandasse escrever isso, os 2 pontos ddqd, que virava a tela de ponta cabeça, e os 2 pontos YYXXABXA, que adicionava aí um sabre de luz à mão do player que escrevesse esse código. Comandos fake. E com a popularização desses comandos, começaram a existir certas lendas urbanas aí, como o 2 pontos refresh, que era para tirar o lag, meio que atualizava a página, e os 2 pontos coin, ou 2 pontos mod coin, para adicionar moedas, né? Mas era apenas uma trollagem da comunidade, nunca foi confirmado que esses comandos fariam alguma coisa. Altcodes. Os altcodes no Rabotel eram basicamente símbolos decorativos, né? Que você poderia inserir segurando a tecla Alt do teclado e digitando certos números do seu teclado numérico, como por exemplo aí o Alt 0153, que era o TM, ou o Alt 3, que era um coração. E eles eram e ainda são muito usados no hotel, principalmente para enfeitar nomes de quartos, apelidos de usuários, descrições aí de eventos e até mesmo dando um visual mais chamativo e personalizado para o que você quiser criar dentro do hotel. Moedas extintas. Os pixels eram uma moeda gratuita no Rabotel, usada para comprar mobs básicos e alguns efeitos também dentro do catálogo. Eles poderiam ser obtidos ao fazer tarefas simples ou até mesmo só por ficar online. Infelizmente foi removido em 2012 por causarem um certo desequilíbrio no jogo, segundo a Solac, já que alguns usuários acumulavam muitas quantidades de pixel, e isso dificultava muito o controle dos preços e promoções. Então em seu lugar colocaram os ducats, com regras mais restritas e um controle de acúmulo, fazendo com que as pessoas fossem obrigadas a concluir tarefas e até mesmo ter um certo limite aí. Além disso, existiram outras moedas extintas também, que incluem o Loyalty Points, que foram lançados lá em abril de 2013, e eram basicamente, cara, concedidos por compra de créditos e trocados aí por mobs exclusivos, mas também foram removidos em 2014, não durou muito tempo, porque foram substituídos pelos diamantes. Também existiu a assinatura Super Economy, que era um benefício pago que oferecia vários mobs e também vantagens extras para o usuário, e foi igualmente descontinuado aí por baixo uso e reformulações nos sistemas de assinatura. Essa é a superfície, um lugar águas rasas, um lugar em que a maioria já se aventurou, porém nem todos têm conhecimento dos fatos e curiosidades. Era de ouro dos scripts.
Entre 2004 a 2010 surgiu um submundo muito grande de scripters, que eram basicamente jogadores que usavam programas externos, códigos injetados dentro do jogo e falhas do próprio algoritmo, né, até mesmo do cliente, para manipular o jogo e obter certas vantagens através desses métodos ilegais. Comandos que faziam seu player andar sobre paredes, janelas, mobs invisíveis ou até flutuar em áreas não permitidas. Scripts que enviavam milhares de mensagens no chat automaticamente e muito rápido, travando salas e até mesmo áreas internas do jogo. Alguns até conseguiam alterar nicknames e certos conteúdos do jogo, enquanto outros scripts exploravam bugs da comunicação entre cliente e servidor, para duplicar mobs, moedas ou até abrir presentes infinitamente. A maioria dessas brechas acabaram com a transição do Flash moderno para o sistema Unity. Cadeira novato negociável. Mobs novato eram itens comprados com a moeda grátis do jogo, que era chamada Pixel. Tinha um catálogo bem pequeno, com opções bem limitadas e não era negociável entre players, normalmente. Mas em algum momento entre 2008 e 2012, eu não sei te especificar quando, certas versões da cadeira novato com permissão de troca começaram a circular entre jogadores. E embora os fãs do jogo tenham algumas teorias, como o bug do catálogo da época, erro da moderação, presente da staff ou até mesmo duplicação por script, a Sulak nunca se pronunciou sobre isso, e o mob continua existindo até os dias de hoje. Inclusive você pode encontrar na Feira Livre. Mobs removidos. Muitos itens foram removidos ou até mesmo reformulados por conter bugs, falhas de segurança ou simplesmente não representar o atual momento do jogo. E até texturas ou animações antigas, como a TV digital. Gerente fake. Entre 2006 a 2008, houve vários boatos que circularam em fansites, dizendo que a gerente Isabela era na verdade um fake administrado por outro gerente. O boato começou por causa da baixa visibilidade da Isabela em eventos e ações do jogo. Então os jogadores associaram ela como uma conta secundária da Patti Nestlé, que era muito amiga dela na época, que acabou criando o personagem dizendo ser uma mulher portuguesa. E isso aconteceu após reclamações de que o hotel estava sendo administrado apenas por pessoas do Brasil. Submarino amarelo. Essa é uma das que eu adoro. O submarino dourado, conhecido como Ultramarine também, foi lançado em um evento secreto em meados de 2010. E esse evento foi realizado pelo Disco Lee, que foi um antigo gerente do hotel. E ele distribuiu apenas 10 unidades no Hotel Brasil e nunca mais foram lançados no catálogo. Mas infelizmente hoje em dia existem apenas 5 ou 6 que ainda estão ativos na comunidade. O resto foi banido ou sumiu em contas esquecidas através de anos atrás. Já o Submarino Azul veio em 2013 através de um evento com ovos verdes, vermelhos, azuis e amarelos que eram vendidos no catálogo. E era uma espécie de RNG, onde apenas o ovo amarelo tinha uma remota possibilidade de vir o submarino assim que você abrisse. E ele também existem cerca de 6 no jogo, alguns acabaram sendo banidos ou até mesmo ficando escondidos por outros players. Em termos de valor, o azul gira em torno aí de uns 40 mil, enquanto o dourado já passa de 100 mil moedas. Isso se alguém topar vender, o que é muito difícil, né? Nesse tópico eu quero dar um crédito pro Acert, que é um canal de Rabotel muito bom. Créditos grátis. Antigamente a internet estava cheia de sites prometendo créditos grátis ou moedas grátis no Rabotel. Bastava colocar o seu e-mail e a sua senha, e depois o milagre acontecia. Só que não. Eu não sei se algum dia você acreditou nisso, mas é claro que absolutamente todos eram falsos. Todos esses sites eram iscas para roubar suas contas e seus itens dentro do jogo. E mesmo que você não caísse nesse golpe, o risco estava sempre presente, porque sempre existia uma nova artimanha, um novo site com um novo layout, com um golpe muito mais criativo que o antigo. E tempo depois, o dono do blog logava no seu personagem, limpava a conta ou até mesmo trocava a senha e ficava com ela. Palavra boba. No Rabotel, a expressão boba é uma palavra que aparece automaticamente quando o sistema do jogo censura algo no chat que você disse, ou até mesmo em nomes e descrições ou fóruns. E ela já foi temporariamente trocada por asteriscos em meados de 2010, mas acabou voltando em setembro de 2012 por iniciativa da Sulak mesmo, principalmente por motivos de críticas da comunidade e a volta da nostalgia, afinal boba é uma palavra muito única. E o termo foi criado pela equipe da Sulak como uma palavra genérica e neutra, sem significado específico em nenhuma língua,
assim como a palavra rabo. E inicialmente no Hotelli Kultakala se usava o termo roppo, que significava absurdo em finlandês. Rabo, rede social. Em julho de 2014, uma pesquisa na Hitwise revelou que o Rabo Brasil era a quinta rede social mais acessada no país inteiro, com 0,92% de participação dos acessos nacionais, superando até o Instagram, que na época tinha 0,73%. Afinal, o Instagram estava começando nessa época. E por mais que o Facebook dominasse com quase 67% e o YouTube chegasse a cerca de 23%, a presença significativa do Rabotel mostrava o quanto ainda era muito impactante esse jogo como uma plataforma de socialização. Cassinos banidos. Durante muitos anos, o Rabotel foi palco de cassinos virtuais, que são basicamente quartos criados por jogadores onde se apostavam mobs e moedas reais, usando um sistema improvisado como dados, alavancas e até mesmo a famosa roleta. Parecia muito inocente no começo, até que explodiu em uma escala muito grande e virou um problema global, não só do Brasil. E a Sulak, dona da empresa do Rabotel, sofreu enormes pressões internacionais, especialmente após uma reportagem no canal Channel 4 do Reino Unido, que eles expuseram o conteúdo impróprio e os jogos de azar dentro do hotel. E nessa época, por consequência, mais de 100 mil contas foram banidas só em 2014. Cassinos fechados em massa e jogadores VIPs que tinham muita coisa perderam contas estimadas em milhares de reais. E por consequência, vários itens super raros foram perdidos no hotel, diminuindo muito a quantidade desses itens no jogo e inflacionando o valor do que ainda restam no hotel. Crickey. Antes da transição pro Rabo Beta em 2010, se você colocasse a palavra Crickey no seu lema pessoal no perfil da homepage, seu avatar era exibido como um crocodilo verde. Quando o sistema Flash Shockwave foi removido em 2010, um crocodilo inflável foi lançado como mobília, inspirado nesse mesmo visual. Mas não se engane, o Crickey não morreu, ele segue vivo, sendo um easter egg ativo no jogo até os dias de hoje. Basta você escrever na sua missão dentro do jogo mesmo e seu avatar vai virar um crocodilo verde. Tela de carregamento. Antes da era Rabo Beta, o loading do hotel era realizado com essa tela na versão do Shockwave, que era basicamente a versão em Flash. E ela era muito mais divertida, com várias referências da época do hotel, inclusive o Crickey citado ali dentro daquela tela. Com a substituição pelo Rabo Beta, nunca mais tivemos uma tela de carregamento com tanto carisma e tanta identidade quanto aquela. Entretanto, tempos depois, o hotel lançou um item chamado Tela de Carregamento, que é um quadro que você pode colocar na parede do seu quarto e faz uma referência à antiga tela de carregamento do Rabo em Flash. Hashtag HipRabo. Em abril de 2017, a hashtag HipRabo viralizou nas redes sociais, concentrando grandes protestos de jogadores brasileiros contra as mudanças, como a remoção da descrição dos mobs, que antigamente existiam e eram muito caricatas, a demissão dos staffs do jogo e o preço do HC considerados muito abusivos, chegando a ser um dos temas mais comentados mundialmente no Twitter, com mais de 50 mil tweets em um único dia. Outros eventos muito similares aconteceram em 2016, quando o Rabo implementou alterações no sistema de moedas, que são o crédito do jogo, que ao invés de ser gerada na mão, começou a ser gerada no inventário, e isso gerou muitas acusações de elitismo e tentativa de aumentar a arrecadação por meio de impostos ocultos, e até mesmo essas taxas extras de transações, o que resultou também em protestos dentro do jogo e no Twitter com a hashtag HipRabo. A Sulak tentou explicar que as mudanças visavam segurança, performance ou até mesmo a simplificação da interface, mas muitos usuários obviamente alegaram que era apenas uma medida gerando visar mais lucro. Game Center. O Game Center foi uma tentativa de transformar o Rabotel em uma plataforma de jogos, como várias que a gente consegue ver hoje em dia, né? E não ser apenas um jogo baseado em coleção e interação com o chat. E nesse Game Center você tinha acesso a vários minigames como o Snowstorm, o Fast Food, e a ideia dividiu muitas opiniões dos players na época, mas logo caiu no esquecimento e acabou sendo desativado em 2014, junto com os jogos que estavam associados a essa plataforma. Grupos de vendas externas. Desde meados de 2015 se popularizou o surgimento de grupos externos ao Rabotel,
em plataformas como WhatsApp, Instagram e Facebook, voltados à compra e venda de câmbios, mobs raros e contas com dinheiro real. E esses grupos funcionam como mercados paralelos não oficiais e são bastante usados por jogadores veteranos, comerciantes e até por criadores de conteúdo. São muito populares por oferecerem preços muito mais baixos do que o mercado oficial do jogo, além de permitir trocas fora das limitações do jogo, o que também permite que esse mercado negro seja um pouco duvidoso. Salas de RP adulto. Sim, existiam salas de roleplay adulto, e como o jogo era livre para criação de quartos, muitos conteúdos inapropriados surgiram em espaços privados, e acaba sendo bem assustador pensar que isso acontecia em um jogo voltado principalmente para menores. E com o passar dos anos e implementações de medidas da empresa, esses quartos acabaram diminuindo, até serem apenas uma vaga lembrança do que um dia foi uma roleplay muito mais 18. Rabo X foi um projeto da Web3 da Sulak que prometia integrar NFTs ao Rabo, como venda de avatares, mobs e quartos via Ethereum. Apesar de ter lançado fases de teste como Alpha 1 e Alpha 2, o jogo nunca foi finalizado de fato. Mesmo assim, o jogo mantém até hoje uma loja ativa de NFTs, agora chamada de Rabo Collectibles, onde ainda dá para se comercializar itens digitais na blockchain. A proposta teve uma recepção mista e acabou se tornando uma promessa não totalmente cumprida. Alguns sistemas foram implementados, outros foram simplesmente esquecidos. Hotéis fechados. O Rabotel chinês foi lançado em julho de 2006, mas teve uma vida muito curta. Em agosto de 2007 foi o primeiro hotel do mundo a ser fechado, infelizmente. E o motivo foi o alto custo operacional do hotel na época, além de dificuldades técnicas como a baixa compatibilidade do Shockwave com os sistemas chineses. E os usuários foram redirecionados a outros hotéis asiáticos, como o de Singapura. O Rabo Rússia foi o segundo a ser encerrado em fevereiro de 2009, por conta da baixa atividade e do desempenho financeiro muito fraco. A Sulak avisou os jogadores com antecedência e ofereceu compensação em dinheiro virtual ou vouchers que poderiam ser usados aí em outros hotéis. Esse foi parte de um movimento global da empresa para focar em mercados mais rentáveis e mais fortes para a Rabotel. Lançado em fevereiro de 2003, o Rabo Japão foi um dos primeiros hotéis internacionais, mas nunca teve uma base muito sólida de usuários. Então no dia 16 de fevereiro, também em 2009, foi oficialmente fechado como parte da reestruturação da Sulak, que priorizou hotéis mais ativos e mais rentáveis. Muitos usuários foram redirecionados ao hotel internacional Rabo.com. Os hotéis da Suécia, Dinamarca e Noruega foram 3 hotéis escandinavos lançados em 2003 e 2004, mas em abril de 2015 foram desativados permanentemente. E a justificativa foi o baixo número de usuários ativos em cada país. Então a Sulak optou por unificar eles no hotel internacional, que é o Rabo.com, encerrando a era dos hotéis locais na Escandinávia. Essa é a superfície, um lugar águas rasas, um lugar em que há águas médias, onde o jogador ocasional não se aventurou, mas os jogadores veteranos já conhecem esse espaço, com curiosidades, fatos e... Hotel Kutakala. Antes do nome Rabo Hotel nascer definitivamente, o jogo começou como Hotel Kutakala, que significa em finlandês Hotel Peixe Dourado, lançado em agosto dos anos 2000 para usuários da Finlândia, como um projeto de chat virtual dinâmico, criado por Apo Kirola e Sampo Karjalainen, com o apoio da empresa The Edwards. O projeto evoluiu muito bem e bem rápido, e no final de janeiro de 2001 entrou em modo beta internacional. E poucas semanas depois, em fevereiro, foi oficialmente renomeado para Rabo Hotel, já avisando no mercado adolescente global, com sistema de créditos, moderação e expansão para diversos países. Sofá Club. O Sofá Club é um item dado como presente para os assinantes do membro Rabo Club, mas esse sofá não foi desenvolvido inicialmente com essa finalidade. Na verdade, ele veio de uma linha de itens chamado Mountain Dew, que era uma bebida finlandesa que foi um dos primeiros patrocínios a pagar para divulgar sua marca dentro do hotel. Mas após o fim desse contrato, os mobs que continham essas logos foram reformulados e a empresa decidiu tirar qualquer resquício da marca presente nesses mobs. Primeira, Dança das Cadeiras. Dança das Cadeiras é um jogo da comunidade mais popular da história do hotel, sobrevivendo a todos os saltos geracionais da empresa. Não se
sabe ao certo quem criou esse jogo, mas o jogo se popularizou em 2003, porém a versão original desse jogo era muito diferente da atual. Os jogadores entravam numa área com rollers, ou ficavam em pé perto das cadeiras, e na sala tinha sempre uma cadeira a menos do que a quantidade de pessoas, e os donos dos quartos usavam tracks machines, tocando músicas, enquanto os personagens ficavam se movimentando ou sendo movidos pelos rollers. Quando o dono do quarto parava a música ou gritasse pare, os players tinham que correr e sentar na cadeira mais próxima. O jogador que sobrava em pé reentrava no quarto e aguardava a próxima rodada, e o jogo só terminava quando sobrava apenas uma pessoa. Sem wirets, sem excesso de regras ou jogo por lucro. Nem todas as danças envolviam prêmios também, e o jogo era apenas mais uma roleplay, focada no divertimento e no entretenimento. Itens em código. São itens que ao invés do nome real, mostram placeholders, que são nomes em código ou identificações técnicas que têm uma explicação bem interessante. Normalmente são itens mais antigos que foram lançados sem uma tradução para a região do hotel em que ele se apresenta, ou simplesmente não carregaram ainda o seu nome oficial, então ele mostra apenas o código do mob no lugar do nome oficial. Mas existem alguns casos de itens considerados raros, porque são antigos itens vazados de testes, eventos ou até itens da staff que carregam esse nome. E por mais que isso aconteça desde os primórdios do Rabotel, existem vários itens até mesmo hoje em dia que apresentam esses nomes placeholders. Mobs beta e teste. Muitos mobs de teste foram usados por staffs e programadores. Exemplos incluem aí tapetes flutuantes, cadeiras invisíveis, mobs sem textura nenhuma ou até mesmo itens que não aparecem no quarto após serem colocados. Mobs de campanhas não licenciadas. Itens de promoções antigas como Star Wars, Coca-Cola ou até mesmo FIFA foram retirados por licenças expiradas. Por exemplo, quando a Disney adquiriu os direitos a Star Wars, a Sulak foi obrigada a remover todos os itens oficiais da marca. Eles sumiram dos catálogos, inventários e até mesmo dos quartos. Muitos jogadores relatam de itens removidos sem aviso na época. Mobs com logos licenciadas como Coca-Cola, FIFA e marcas específicas, em alguns países por questões legais, foram automaticamente deletados dos inventários. Bots de lotar quartos. Criados por jogadores experientes que usavam softwares externos para automatizar o login e a movimentação de várias contas ao mesmo tempo, simulando usuários reais entrando dentro dos quartos. A Sulak passou a detectar padrões de login em massa, IPs repetitivos e movimentações automáticas e baniu diversos jogadores. Porém, essa prática ela é realizada até os dias de hoje, com programas como Delta Kindex e The Last. Mobiles Disco. O Mobile Disco foi o primeiro jogo criado pela Sulak, lançado lá em 1999 na Finlândia mesmo. Ele serviu como o protótipo que viraria a ser o Rabotel futuramente. Era um ambiente virtual com foco em socialização, onde os usuários podiam entrar numa boate pixelada, conversar e até mesmo interagir em tempo real com outros avatares. Mas o jogo ele era bem limitado, podendo apenas personalizar levemente seus avatares. Você podia dançar ao som de uma música ambiente que era simples e feita em loop, e usar balões de fala para conversar com outros jogadores, e também clicar em mobílias para ativar animações simples, como luzes piscando ou até mesmo efeitos na pista de dança. Quarto Café. Foi um quarto lançado em homenagem ao Mobiles Disco, o jogo que originou o Rabotel na época. Esse quarto foi criado por uma conta oficial da Sulak chamada Quartetor. Infelizmente o quarto está invisível, impossibilitando o acesso por pesquisa, mas você pode acessar através do link que eu vou deixar na descrição, e também tem o ID do quarto que é só você escrever ele no seu chat. Quarto Discoteca. Igual ao Quarto Café, essa sala também foi inspirada no jogo Mobiles Disco, criado pela mesma conta chamada Quartetor. Ambos os quartos estão invisíveis ao público e só podem ser acessados através do link. Lume Sota. Antes do Rabotel existir, a Sulak lançou dois jogos. Um era o Mobile Disco e o outro era o Lume Sota. Esse último foi basicamente o protótipo que viraria a ser o minigame Snow Storm. O Lume Sota saiu nos anos 2000 e foi um dos pilares que deram origem ao próprio Rabotel. Nele você tinha uma sala onde os players ficavam como se fosse um saguão de espera, onde você tinha um chat e podia conversar com balões de fala. E quando a partida iniciava, o design era muito semelhante ao Snow Storm que conhecemos hoje em dia, com uma arena parecida e até mesmo mesmas animações de jogo. Primeiro guia do hotel. O primeiro guia
oficial do Rabotel foi o Rabo Experience, que era um tutorial interativo do jogo, feito em 2004. E ele ficava disponível para ser assistido na página inicial por algum tempo. O vídeo tinha como foco o usuário Chaplin e seus amigos, DJ Shadow, Fight e Cherry Bomb, que exploravam alguns dos principais recursos que o Rabotel tinha para oferecer na época. E eles mostravam os lugares públicos, seus próprios quartos, ensinando você a se divertir e a explorar mais o jogo. Mobs mais raros do mundo. Nenhum desses itens foram comprados em catálogos, nem dados em missões comuns para os usuários. Eles vieram basicamente de parcerias por ONGs, prêmios por campanhas educativas, eventos únicos em hotéis estrangeiros e alguns surgiram como presentes da staff do hotel. Foram criados em momentos super específicos e em contexto de exclusividade, e a maioria deles só aparece em um hotel em um único momento da história do jogo, e nunca mais voltou. Outros foram distribuídos manualmente, peça por peça, para quem estava presente e sabia como conseguir esse item, tão raros que hoje em dia alguns jogadores pagariam muito dinheiro para possuir um deles. Primeiros minigames. Diferente do que muita gente pensa, Snowstorm e Battle Ball não foram os primeiros minigames do Rabotel. O Cunning Fox Game Hall era uma sala pública onde os rabos poderiam jogar 4 jogos diferentes, e cada um desses jogos tinha uma sala temática exclusiva, como a Game Hall Poker, para jogar um jogo de cartas. Também tínhamos o Game Hall Chess, que era uma sala para jogar xadrez, o Game Hall Battleships, que era uma batalha naval, inclusive foi onde surgiu pela primeira vez o ultra raro submarino amarelo. E o lobby principal tinha 4 portas que ligava cada uma das 4 salas de jogos. Jogar qualquer um desses minigames era totalmente gratuito e não exigia nenhuma espécie de passe para jogar. Infelizmente esses jogos foram removidos em 2007, provavelmente para não promover nenhuma espécie de jogo de azar na época. Primeira versão do Battle Ball. Battle Ball era um jogo gratuito embutido em uma sala pública do Rabotel, mas na primeira versão lançada em outubro de 2005 do jogo, você precisava de entradas compradas com moedas do jogo para jogar. No entanto, à medida que o Battle Ball diminuía lentamente de players pela necessidade de pagamento, a ideia de ingressos foi descartada nas versões mais recentes desse jogo, onde se tornou gratuito para atrair mais jogadores. Battle Ball The Challenge. Durante o lançamento do Battle Ball em 2005, uma campanha para promover o lançamento do jogo intitulada The Challenge foi anunciada, e isso deu aos usuários uma mega oportunidade de ganhar uma conquista chamada Battle Ball Badge, que foi uma classificação para a competição oficial que viria depois. E isso foi concedido aos primeiros 20 jogadores com mais pontos na tabela de líderes da primeira semana, que seria seguido mais tarde pela tabela de líderes de todos os tempos. E todos os meses havia uma recompensa especial para o número 1, 2 e 3 da pontuação mensal total. Cada um desses jogadores recebeu um dragão como prêmio no primeiro dia útil do mês seguinte de cada competição. O primeiro lugar recebeu um dragão dourado, o segundo recebeu uma lâmpada do dragão de prata e o terceiro recebeu uma lâmpada do dragão de bronze. Ou seja, quem venceu e participou na época foi muito sortudo. Wubble Squabble. Esse foi um jogo para 2 jogadores que podia ser encontrado na sala pública chamada Rooftop Rumble. E a ideia do jogo era bem simples. Era basicamente se manter equilibrado enquanto o outro tentava dar um tapa ou cutucar o seu oponente, até que ele perdesse o equilíbrio e caísse das boias na piscina. E todas as segundas-feiras de manhã era feita uma lista dos 20 melhores jogadores da semana anterior. E esses 20 rabos que obtiveram a melhor pontuação daquela semana receberam um distintivo especial de campeão, se tornando um dos emblemas mais raros do jogo. E todos os meses havia uma recompensa especial para o número 1, 2 e 3 da pontuação mensal também. Esses rabos receberiam um dragão raro no primeiro dia útil do mês seguinte. Assim como na competição do Battle Ball, o número 1 recebeu um dragão dourado, o número 2 recebeu uma lâmpada do dragão de prata e o número 3 uma lâmpada do dragão de bronze. Room-O-Matic. O Room-O-Matic era originalmente um item interativo colocado em salas públicas, como o Café Oli e o Lobby do Porão. E ele funcionava como uma alternativa ao botão Criar Sala, criando uma pequena mini atração dentro do Rabotel nas salas públicas. E isso foi feito para incentivar os players a criar seus próprios quartos dentro do Rabotel. Após a atualização para o Rabo Beta, as máquinas foram tornadas redundantes, embora muitas delas tenham permanecido em lugares públicos como um recurso de design. Robas.
Roba foi o primeiro sistema de voluntários escolhidos pela equipe do hotel para ajudar a moderar o jogo e lidar com infratores do Rabo Etiqueta. E eles podiam usar várias ferramentas, como ajudar novos jogadores respondendo perguntas e pedidos de ajuda. Essas pessoas eram membros experientes da comunidade do Rabotel na época e entravam constantemente, desde a abertura do Rabotel lá nos anos 2000, e o programa foi usado como uma espécie de força policial dentro do jogo. Só que no dia 31 de dezembro de 2005 foi decretado o fim do programa Roba, devido a questões de segurança, pois o Rabo começou a ficar muito popular, e a empresa decidiu que o jogo precisava de uma equipe de moderação mais forte e mais profissional também. Os Robas permaneceram com um emblema especial em reconhecimento ao seu trabalho duro, que virou um emblema super raro dentro do jogo. Essa é a superfície, um lugar águas rasas, um lugar em que há águas médias, onde o jogo águas profundas. O oceano abissal de informações desconhecidos por quase todos, onde poucos tiveram a capacidade de se aventurar e descobrir seus... Crimes virtuais. Não é de hoje que os criminosos utilizam o Rabo como meio de comunicação para praticar certos delitos, principalmente relacionados a pedo. Um dos mais conhecidos envolveu o Alex Nicholson, um homem condenado por se envolver em práticas sexuais com menores que conheceu dentro do jogo. E esse não foi um caso isolado, que evidencia um lado extremamente sombrio da história do jogo. Adolescente preso por roubo. Já em novembro de 2007, um holandês de apenas 17 anos, o que hoje daria uns 26 anos, foi detido por roubar mobs dentro do Rabotel. Mas não foi apenas uma banquetinha ou um sofá-área. O prejuízo somava mais de 4.000 euros, o que dá cerca de 18 mil reais na época. O golpe aconteceu através de uma página que prometia créditos grátis, logando com seu usuário e senha. Você já conhece esse golpe, né? E outros 5 adolescentes com 15 anos na época, hoje com uns 24, também foram interrogados, sempre logado. Se você pesquisar agora no seu console pelo usuário MonitorMate02, você vai ver que ele entra a cada 130 segundos. Ele fica 1 segundo online e depois desaparece. E apesar de não existir uma explicação oficial, a explicação mais aceita pelos jogadores é que ele serve como um teste automático de estabilidade dos servidores. A assinatura dos devs. My name is Wes here, na coleção Holiday School, é uma assinatura nas lousas da escola que tem escrito Rabo Rocks, Paynames Wes Here. Paynames era o nickname de um funcionário da Sulac, e essa mensagem ela é uma marca registrada dele, escondida aí como um easter egg em algumas mobílias do hotel. Outra assinatura é o termo Holy Carp, que foi criado por um artista gráfico e gerente americano, Not Myself, como uma brincadeira aí com Holy Crap. Essa piada foi transformada em um easter egg visual, a fonte de peixes da linha Bling 2011, que tem um peixe com uma auréola na cabeça. Quarto fundador. Em vários hotéis internacionais do Rabo, o quarto com o ID 1 é sempre uma sala especial e muito misteriosa. E o dono é sempre um usuário enigmático, chamado What Was It? Muitas vezes sendo mais antigo que o próprio lançamento do hotel, mas ainda pode ser encontrado no console. Essa sala ela nunca foi aberta ao público, mas é como se fosse um registro simbólico ou técnico da fundação do hotel. E no Rabotel BR não é diferente. O quarto com ID 1 nunca foi acessível ao público, mas em 2013, durante um evento de exploração histórica, a usuária da Sulac chamada Ute Pelucci criou um quarto com ID 2 e transformou num mini museu nostálgico chamado Ruone, que é uma palavra finlandesa para sala. Então você pode conferir o link na descrição ou até mesmo botar no chat /RoomID espaço 2. Not My Rabo. O protesto ganhou destaque quando o influenciador Quacked e centenas de jogadores fizeram uma raid no Rabotel, onde ele chamou 1.200 pessoas para entrar no jogo e se vestir de Nick Crompton. E essa invasão foi tão bem sucedida que ele decidiu fazer outras duas. Na segunda ele conseguiu juntar 2.700 pessoas no hotel, e na terceira foram quase 10.000 pessoas. E ao mesmo tempo teve o movimento #SaveRabo, que ganhou muita força na comunidade brasileira e até mesmo internacional, organizando uma pausa de 72 horas, protestos em salas públicas e posts em massa no Twitter, exigindo melhorias no atendimento, combate aos hacks do jogo e até reduções da taxa de mercado, além de moderação mais eficiente e respeito ao legado do jogo. Pulse Closet. O protesto Pulse Closet aconteceu em 2006 e teve início no 4chan, que é um site de fórum, após boatos de que os moderadores do Rabotel estariam banindo avatares negros com cabelo Black Power. Em resposta a esse boato, milhares
milhares de usuários criaram avatares idênticos, pessoas negras vestindo terno e usando o cabelo afro. E com esse visual, os rabos bloquearam a entrada da piscina, alegando que ela estaria contaminada com HIV. E esse protesto foi tão massivo que causou uma queda nos servidores, e se tornou um dos memes mais cultuados da internet. Em homenagem a isso, o Rabo anos depois lançou mobs com a placa piscina fechada, e colocou um quadro na sala pública que pode ser visto até os dias de hoje. Mas a Solac nunca confirmou os banimentos, se eram verídicos ou não. The Great Mute. No dia 13 de julho de 2012, o Rabo passou por um dos episódios mais marcantes da sua história. Todos os usuários foram silenciados de forma repentina. Sem chat, sem mini-mail, o jogo virou um ambiente mudo por quase um mês. O motivo foi uma denúncia bem séria do canal britânico, que é o Channel 4, que acusava o Rabotel de permitir comportamentos sexuais impróprios, incluindo casos ligados à pedofilia. A Solac reagiu bloqueando completamente a comunicação dos jogadores numa tentativa de conter essa crise e evitar um colapso aí dos servidores. Mas mesmo calados, os usuários responderam com protestos silenciosos, enchendo as salas como a clássica sala de boas-vindas com tochas e avatares em silêncio total. E quando o chat voltou, ele acabou sendo completamente reformulado e retornou algum tempo depois com uma série de restrições, mas o impacto já era visível nos servidores. Rabo Island. Em 2006, durante a E3, a Solac anunciou o Rabo Island, que era um jogo exclusivo para o Nokia N-Gage, que colocava os personagens do Rabo em uma ilha tropical, vivendo aventuras, resolvendo enigmas e interagindo em um ambiente offline, com um visual mais fiel ao estilo pixelado do hotel. Infelizmente, o projeto foi cancelado ainda em fase de testes, devido ao fracasso aí comercial do Nokia N-Gage, que acabou nunca emplacando como console portátil, e o jogo acabou esquecido. Por anos acreditaram aí que nenhuma versão dele havia sobrevivido, mas foi em 2020 que um entusiasta chamado Michael Fitzmyer conseguiu recuperar o jogo e desbloquear uma modo demo funcional do Rabo Island, permitindo que a comunidade finalmente visse como que o jogo ia ser. Essa versão de demonstração é considerada hoje uma relíquia rara da história do Rabo, preservada como curiosidade e memória de um projeto perdido da Solac anos atrás. Room 545. A história da Room 545 é uma das creepypastas mais antigas e populares entre jogadores do Rabotel. Segundo alguns relatos, um usuário teria entrado na sala por volta das 3 da manhã e lá encontrou um ambiente completamente silencioso, com mobs fora do lugar, mensagens enigmáticas e até mesmo avatares imóveis olhando fixamente o tempo todo. E do nada a sala começava a mudar completamente sozinha, as luzes piscavam e sons estranhos ecoavam na sala, tudo isso sem explicação alguma. Embora essa história fosse claramente fictícia e sem nenhum registro real dentro do jogo, a lenda acabou ganhando muita força nos fóruns da época, especialmente entre 2007 a 2010, quando esse tipo de narrativa sombria fazia muito sucesso nos fóruns. O tom era muito semelhante a outras creepypastas clássicas, explorando o medo do desconhecido dentro dos ambientes virtuais aí aparentemente inocentes. Jogos mobiles antigos. Entre 2005 a 2007, a Solac tentou expandir o universo do Rabotel para os celulares da época, lançando 5 jogos em formato J2ME, voltados para aparelhos que rodavam o sistema Java. Os títulos eram Rabo Dreams, Puzzle Pipes, Duck Up, Space Pool e Rabo Creatures. Cada um trazia minigames com visual pixelado e temáticas inspiradas no estilo clássico do Rabotel, mas adaptados aí para jogabilidade offline e simples, como puzzles, desafios, lógicas e minigames com patos. Com o tempo, a maioria desses jogos se perdeu por falta de distribuição digital e descontinuação dos aparelhos compatíveis com eles na época. No entanto, o Rabo Dreams foi recuperado por fãs e hoje é um dos poucos títulos que pode ser jogado novamente com emuladores. Cultos privados e o caminho cinza. Em 2001, o Rabotel foi palco de um dos primeiros protestos surreais organizados por usuários do fórum Something Unful. Eles criaram uma seita fictícia chamada Geno, cujos membros invadiam salas públicas usando avatares padronizados, com pele e roupas cinzas, sem cabelo, com nomes como Geno Disciple ou Geno Prophet. O grupo afirma seguir o caminho cinza, que era uma doutrina enigmática e sem sentido claro, mas que atraía muitos curiosos e confundia os jogadores mais comuns da época, e acabou marcando a cultura underground do hotel. Mobile Disco Blank Old School. Em 2009, um desenvolvedor da comunidade conseguiu emular o jogo Mobile Disco, o primeiro jogo da Solac e o precursor do Rabotel, chamado de Mobile Disco Blank Old School. Essa versão ela foi baseada nos arquivos originais do jogo, que haviam sido mantidos de forma privada até meados dos anos 2000, e ele tornou esse jogo totalmente
funcional fora dos servidores oficiais, permitindo que qualquer pessoa com conhecimento necessário pudesse hospedar o seu próprio servidor do Mobile Disco. Coke Studio, também conhecido como Coke Music, foi um jogo online lançado pela Coca-Cola e produzido pela Sulac em 2002. Nele, os usuários criavam avatares, decoravam salas e produziam músicas usando um sistema de mixagem próprio. As faixas poderiam ser compartilhadas entre pessoas e votadas, criando uma disputa por popularidade no jogo. A estética lembrava muito Rabotel, pois eles usavam a mesma fórmula, com o visual isométrico e foco na interação social. O jogo foi uma estratégia de marketing da Coca-Cola para conectar sua marca ao público mais jovem por meio da música, mas o serviço foi encerrado em 2007 por falta de interesse do público. Primeiros scripters. Sonic Mouse e seus amigos 13 e Joker foram scripters bem conhecidos da comunidade do Rabotel inglês, ativos entre 2001 e 2003. Eles são um dos casos mais memoráveis e de maior destaque envolvendo scripting. Durante esse período, os três tinham uma gangue chamada Interrogação Hulk Interrogação, e eles causaram muito no hotel ao fazer scripts que liberavam móveis raros, injetavam mobs criados por eles e até doavam itens hackeados para a comunidade do hotel. Eles também já conseguiram banir e deletaram várias contas de staffs da sua época. Mas apesar de toda a rebeldia, a Sulac viu uma oportunidade de aproveitar os seus talentos e ofereceu um trabalho dentro da empresa. Claro que a conta Sonic Mouse 13 e Joker foram banidas, mas o seu amigo Jono, que era um antigo Joker, entrou para a Sulac e se tornou desenvolvedor responsável pela segurança do hotel. Exposed sérios. Atualmente em 2025 existe um submundo no Rabotel brasileiro que eu acredito que também existam nos outros hotéis globais, que é basicamente um mercado negro de players que controlam a economia do jogo e decidem quando um item vai subir, quanto um item vai custar, ou até mesmo monopolizam super raros e fazem especulações de mercado com isso. Além disso, a maioria desses players trabalham com coisas ilegais, como cartéis, que é o atual nome para cassino, roubo de players, scripts atualizados e compra de raros LDT, assim que algum raro sai no catálogo. E atualmente existem golpes constantes, desde 30, 40 reais até 75 mil reais, ocorrendo constantemente. Pessoas perigosas que viram em um jogo que parece inofensivo uma oportunidade de dinheiro fácil. Room ID55. Eric foi o líder de um dos Rabo X do Rabo Brasil, e ele também é praticamente um dos mais importantes historiadores da história do Rabo Brasil. Além de possuir o quarto Room ID55, que foi um dos primeiros quartos no Hotel Brasil, com vários itens únicos presenteados por outros moderadores e staffs antigos, ele também dedicou seu tempo no jogo para fazer dos seus quartos exposições temáticas sobre players, staffs e moderadores antigos e famosos, contando um pouco de suas histórias e curiosidades sobre o hotel. Muitas dessas curiosidades eu decidi não colocar aqui nesse vídeo, porque eu quero que em algum momento você entre no hotel e dê uma olhada. Então digita aí RunD espaço 55 no seu chat e entra nesse quarto. E eu só quero agradecer porque esse vídeo deu um baita trabalho. Por favor, cara, comenta o que você achou. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, afinal eu fiz com muito carinho, eu demorei muito tempo para produzir, eu acho que quase um mês aí produzindo, pesquisando e descobrindo coisas novas. Eu não coloquei todas aqui e talvez eu coloque mais aí no making off da gravação, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, tamo junto de coração, um forte abraço e até o próximo vídeo.